Olá, meus amigos, Ney Moura aqui mais uma vez, começando mais um podcast Pode Dando o que Falar. E hoje eu tô com uma família de guerreiros aqui, uma família vitoriosa de Nova Friburgo. Eu tô falando deles, ó. Olha só que família bacana. Nosso querido Bruninho Barcelo tá aqui. Nós estamos também com... Graciele. Pode falar aqui do microfone, Graciele. Graciele. Estamos com o Bruninho. Né, Bruninho? Estamos com... Vira pro nosso amigo aí. Breno. E o papai? Eu sou o famoso pai do Bruno Barcelos. Qual é o nome do pai do Bruno Barcelos? Meu nome é Ivan. Tá vendo, Bruninho? Tá vendo, Bruninho? Não é tão fácil falar no microfone, né, Bruninho? Olha só, hoje nós vamos ter um papo bacana aqui com um campeão de Nova Friburgo e um campeão especial, tá? Como vocês podem ver aqui, nós temos um aparelho. Já já vai ser falado um pouco desse aparelho e também dessas medalhas que nós temos aqui. Medalhas conquistadas não só em Nova Friburgo, mas também em vários estados aqui do nosso Rio de Janeiro, né? Cidade do Rio de Janeiro, né? País e no mundo. Então a gente vai falar tudo sobre isso hoje no nosso podcast. Então você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí no podcast Pode Dando o que Falar. Aqui nós temos a nossa tela inicial, né? Nós temos alguns patrocinadores que ajudam o nosso projeto aqui. Se você quer ser um nosso patrocinador, segue aqui no nosso canal que você vai ver as informações para você poder ser um patrocinador nosso. Tá ok? E vamos lá então. Graciele, não é isso? Isso. Graciele, fala para mim. Quando vocês descobriram que o Bruninho tinha... Qual o nome? Distrofia muscular. Distrofia muscular. Então, o Bruninho, ele nasceu prematuro, né? Nasceu de 36 semanas. Porém, ele com 8 meses, ele já foi apresentando... Ao nascer, ele já apresentou um atraso, né? Dificuldade em chorar, em se expressar. Com 8 meses, ele também já não desenvolvia como as crianças da idade dele. E aí, com 1 ano e 2 meses, ele começou as terapias dele, né? Ele começou o processo na APA e depois ele começou a investigação genética para saber o que estava acontecendo dele ter esse atraso. Ele começou a ir no Fernandes Figueira, que é um instituto que tem no Rio de Janeiro, especializado em doenças raras. Fundão, Rede Sara. Então, ele começou a ir em vários locais do Rio para fazer essa investigação. E quando ele tinha 5 anos, chegou a neuro, que é do Fundão, ela chegou em Friburgo, e aí começou com um outro olhar para um outro tipo de doença, né? Que até então se suspeitava de um tipo de doença. E aí quando ela chegou, ela falou assim, não, vamos pegar essa linha aqui e vamos investigar. E aí quando fez o teste genético para a doença neuromuscular, e aí constatou que ele tem a distrofia muscular da espinha rígida, que é uma doença rara e genética. E a partir dali começou todo o tratamento, mudou toda a terapêutica dele, toda a parte de terapia dele foi modificada, porque precisa de adaptações, e ali ele começou o processo. Então, passado, vocês começaram a descobrir dos 2 anos em diante. Até os 5 foram 3 anos só indo de hospital em hospital para poder... Ia 3 vezes por semana no Rio, 4, tinha vezes que ia todos os dias. Para poder descobrir. Para poder chegar no... Isso. E nesse meio tempo, parecia, né? que ia ao Rio, voltava, ele ficava internado, tinha pneumonia, aí ficava um tempo no hospital, saía do hospital, ia para o Rio de novo. Né? Nesse meio tempo, ele teve 18 internações por pneumonia. As que não precisou ficar internado, que teve as pneumonias que precisou tratar em casa, a gente perdeu a conta, né? Porque foram várias. Mas de internação foram 18. E aí a gente ia ao Rio, voltava, internava. Ia ao Rio, voltava, internava. Porque era descida em serra, era mudança de temperatura. Então envolvia o desgaste físico que dá, né? Porque se ele fadigava um pouquinho, andava um pouquinho, o pulmão já reclamava e entrava em colapso e dava a pneumonia, junto com a telectasia e outros processos respiratórios que é do quadro. Então, aos 5 anos, vocês descobriram a distrofia, né? Isso. E daí para lá, como é que foi o processo? Como é que foi começar a tratar uma doença desconhecida, né? Porque Desconhecida. Não sabia o que era, como poderia proceder. Como é que foi dali para lá? Então, por ser
a distrofia muscular, ela já é uma doença rara por si só, né? É uma doença que afeta todos os músculos, né? E é uma doença degenerativa progressiva. E quando se fala em distrofia muscular, existem 30 tipos de distrofia. 30? 30 tipos. O Bruno é de uma distrofia congênita, ou seja, ela apresenta os sinais assim que nasce, então por isso que ele já tinha dificuldade em chorar, perdia peso ao nascimento, né? Um dos sinais de distrofia começa a andar e cair, né? A criança anda, cai, vem os problemas respiratórios, então tudo isso já é um sinal de distrofia, da distrofia dele, né? E aí ele, quando fechou a distrofia, e aí veio a distrofia muscular da espinha rígida, que é mais rara, né, ainda, né? No entanto, no Fernandes Figueira, que é um hospital de referência em doenças raras, eles ainda não haviam visto, né, esse tipo de distrofia. Uhum. E fui buscando artigos, e aí no mundo existem, quando fui pesquisar, só 38 até o momento quando eu tinha visto. No mundo? No mundo. Nossa. Então era uma coisa aqui no Brasil também que era nova para eles, né? Sim, porque assim, o tipo dele, né, da espinha Não, rígida, o tipo dele. nova para eles. Então, logo assim que descobriu, o médico falou: mãe, tem que correr, tem que colocar um aparelho. Isso. Logo assim que descobriu? Porque assim, logo assim que descobriu, a gente viu que ele já estava em insuficiência respiratória, por isso que ele vinha com várias pneumonias de repetições, né? Era asma, era insuficiência respiratória, e aí falou, ele já vai precisar de um suporte ventilatório, que é o BiPAP. Uhum. Em seguida, ele também já veio com a cadeira de rodas para longa distância, porque ele anda um pouquinho, só que o pulmão dele não consegue, e os músculos em geral também não conseguem dar esse suporte para ele. Ele começa a cair, ele começa a ter falta de ar, e aí precisa da cadeira de rodas para longa distância. Então, assim, o máximo que ele aguenta andar, dependendo ainda de como está o quadro dele, por exemplo, nessa época do frio, ele não aguenta nem 10 minutos andar, porque o músculo fica contraído o tempo todo, né? Então, ele... No frio é ruim pra gente, né? Imagine pra ele. O Bruno melhorou muito, né? Porque quando ele começou a andar 2 aninhos, ele andava 2 passinhos e caía. O Bruninho vivia com as pernas roxas, braço roxo. Não aguentava andar, ele caía. Mas a fisioterapia hoje em dia, graças a Deus, o suporte é muito bom. Muito bom. E assim, e quando ele ficava a maior parte do tempo que ele ficava na cadeira, ele ficava a maior parte do tempo na cadeira. E era praticamente dormindo, né? Esse dormindo não era dormindo, era porque ele estava fraco, ele estava desnutrido, porque ele não conseguia comer também, né? Ele queria ficar quieto, né? Ele queria ficar quieto para poupar energia. Ele mesmo fala, quando ele começa a ter falta de ar, ele não fala, ele fica quietinho, que ele fala assim, não, estou economizando energia. Minha bateria está descarregando. Ele não fala então quando está com falta de ar. Né? E aí a gente tem que observar, né? Quando eu vejo que ele tá com falta de ar, ele fica aquele esforço, porque ele fica quietinho e não fala, mãe, eu tô com falta de ar. Quando ele chega a falar, é porque o negócio tá feio. Tá feio. Isso é normal de homem, tá? Né, Ivan? Isso é normal de homem. Eu não reclamo de homem nada. só vai pro hospital no último momento. Pior que é, cara. E aí nisso ele começou também a ter uma dificuldade para ganhar peso, né? Porque o que o cérebro da gente faz? Ou você come ou você respira, no caso, quem tem uma doença neuromuscular, não consegue deglutir. E aí ele começava a ter ânsia, porque o cérebro falou assim, bota pra fora que você precisa respirar. E aí ele saturava. Entendi. E aí perdia peso. E aí logo, foi em 2020, né, que ele colocou a GTT, em 2020 ele colocou a sonda de alimentação para poder ficar mais nutrido. E nisso ele começou a ter mais condições de ficar mais em pé, porque começou a ficar mais nutrido, hidratado. Aí, alimentação diferenciada, né? Através de sonda, né? Isso, através de sonda. Mas ele come também normal. Ele come normal, como pela boquinha vai os guloseimas, né? Pizza, hambúrguer, Hot Philadelphia, né, Bruno? Só come, né, o saboroso, mas a água mesmo, né? A água só pela sonda. Pela boca, um golinho de Coca-Cola, né, Bruno? Sopinha. Esse cara, quando ele fez a cirurgia em Macaé, ele tava um dia depois da cirurgia, não foi? Aí o médico chegou no quarto e falou com a gente assim, ó, o Bruninho não vai poder comer mais pela boca. Falou. Fiz uma cirurgia nele que ele não vai comer mais nada pela boca. Daí, ele ouvindo tudo. Daí eu falei, poxa, mais nada, doutor? Nada. Rapaz, a gente saiu do hospital 2 dias depois, vinha pra casa, ele chegou em casa, pai, eu quero comer um Hot Philadelphia. Eu falei, eu vou comprar, cara. Seja o que Deus quiser. Aí a gente comprou, ele comeu um.
Ele comeu meio. Meu meio. Meio Hot Philadelphia. Falei, pô, já é ótimo. Desceu, Bruninho? Desceu, mas dando ânsia, né? Dali pra cá, graças a Deus, cara. Pra quem não ia comer nada, Não ia comer nada. né? E agora, o que você der, né, ele come pela boca. É enjoadinho com comida, mas ele come, graças a Deus. E pela barriguinha também, ele se hidrata bastante, come bastante. Mas aí que tá. Eu quero saber quando chegou o momento do Bruninho pegar e eu quero fazer o karatê para poder mudar o meu estilo de vida. Ele quis, vocês quiseram colocar. Ah, pai, mãe, eu quero fazer uma atividade física. Como é que foi isso aí? Então, lembrando que o Bruninho também tem o autismo de suporte 1. É. Ele tem, por isso que às vezes ele tem essa dificuldade de olhar nos olhos, por conta do autismo. Então, assim que ele colocou a sonda, e aí entrou a pandemia. Aí parou tudo, que foi em 2020. A gente estava em Macaé, já estava falando do coronavírus. Né? E aí fechou tudo. Fechou tudo. E aí começou assim começou a abrir novamente, aos pouquinhos, ele falou com a pediatra dele que queria fazer karatê. Aí a pediatra falou assim, mas Bruninho, tem as vacinas, não saiu todas as vacinas ainda. Aí, beleza, ele aceitou, ficou quieto. Começou as vacinas, agora eu posso fazer karatê, né? E aí ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei assim, mentira dessa saia justa. E o porquê, né, dessa dificuldade de ser liberado para atividade física. Porque até então, os artigos, as literaturas, a ciência falava que dentro dessas doenças, qualquer esforço que fazia, a doença progredia. E aí aquele músculo se perdia. E aí a nossa preocupação era essa, né? Minha, da equipe médica que dá todo suporte a ele, preocupação o quê? Se ele fizer o esforço, a doença vai evoluir. E aí a gente ficava preocupado, né? Evitava que ele fazia muito esforço. E aí a equipe falou assim, Graciele, mas a doença vai dar uma evoluída. Aí eu falei, não, vamos deixar ele realizar o que ele tem para realizar e depois a gente vê no que dá. Eu ainda brinquei e falei assim, ele vai aguentar só um mês. Porque nesse um mês ele vai levar uma pancada lá de alguém, vai querer sair e não vai querer participar mais. Em um mês ele quis ir pro campeonato. Mas foi o Bruninho que falou com a pediatra que queria. Ô Bruninho, fala pra gente, o que te inspirou você querer fazer logo o karatê? Você viu na televisão? Cobra Kai. Uhum. Você viu lá aquela série que tá tendo aí? O Cobra Kai é o antigo Daniel San, é isso? Isso, é isso? Daniel San. Então você viu aquilo ali e falou, não, eu tenho que ser igual esse cara. Aí foi disso aí que te incentivou você pegar e, mãe, eu quero fazer karatê? Uhum. E aí, mãe? Levou ele lá no... Como é que se fala? No dojo. No dojo? E aí? Daí a gente começou a procurar, né? Que Friburgo era difícil conseguir. Começamos a procurar e surgiu um professor iniciando da aula na Submerso. Lá em Olaria, aqui em Olaria. E aí o professor de imediato, ele falou, aceitou o desafio, né? O Bruninho já tinha um aparelho já? Não, ele tinha um de fio, não era esse aqui não. Dos vídeos, né? Isso, dos vídeos. Mas não usava ainda. Nessa época ele não usava Nessa época ele ainda não usava nos treinos. Porque no assim, treino, não. Porque a gente via que ele estava conseguindo fazer, só que com o tempo que a gente viu que ele estava ficando com muita falta de ar. Aí os médicos falaram assim, não, vamos colocar o aparelho para ele treinar, para poder ele ter um suporte ventilatório aí durante o treino. E ele não fadigar tanto. E aí o professor em Olaria aceitou esse desafio, o professor Sensei Jefferson. Jefferson, né? Isso. Da Senshikan, ele falou, não, vou fazer, né? E foi um misto de emoções, né? Porque assim, foi desafiador para ele, foi desafiador pra gente e gratificante pro Bruno. Que eu falei que foi um misto de emoções, né? O primeiro dia eu chorava por 2 motivos. Me culpando, que eu falei, gente, eu tô judiando meu filho. E ao mesmo tempo, eu tava feliz em ver ele realizar o sonho dele. Né? E isso foi em outubro de 2021, eu lembro perfeitamente o dia, a hora, o local. E foi muito gratificante. Né? Você gostou, Bruninho, do primeiro dia que você foi lá fazer o karatê? Gostei. Como é que você se sentiu, você treinando com seus amiguinhos lá, você tendo uma deficiência diferente dos outros? O Bruninho foi o primeiro aluno daqui de Friburgo. Do Sensei Jefferson. Primeiro dele? O primeiro dele é aqui. Tem até um vídeo que a gente postou, foi onde? Ele iniciando.
Ele foi o primeiro aluno. Através dele, graças a Deus, hoje a academia deve estar com uns seus 100 alunos. Mais. Mais de 100 Mais. alunos. Que bacana, né? Mas E os alunos chegando, Bruninho, vendo você com um aparelho, com fio ali, porque nas lutas que os vídeos que viralizou no Instagram, tá você com aparelho com fio, né? Isso. Se não me engano, era o Isso. primeiro aparelho. Isso, que aquele aparelho é um BiPAP da Philips Respironics, depois ele teve o da ResMed, né? E aí era um que é ligado à alimentação de energia. E aí precisa ser conectado, tem os fios. Levava E uma aí- extensão grande para os campeonatos dele, né? Para poder adaptar. E aí, com o tempo, aí ele ganhou esse aqui, que aí é de bateria, aguenta mais tempo, não precisa ficar com os fios durante o treino ou o campeonato, e o né? campeonato. Aí você treinando lá, os alunos começaram a chegar para treinar, vários alunos. Eles viam você com esse aparelho. Eles falavam alguma coisa, Bruninho? Não. Não? Alguém queria tirar foto com você, com esse aparelho aqui? Nada? Não, nos campeonatos. Só no campeonato. Campeonato você. O pessoal tira foto contigo. Uhum. Campeonato você é o cara, né, Bruninho? O pessoal fica rodando a arquibancada caçando. Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Pessoal da Amazônia, um indígena, foi muito maneiro lá em São Paulo procurando o Bruninho para tirar foto. Foi É. muito legal, cara. E como foi o mestre olhou e falou assim, Bruninho, você tem que competir. Não, ele que quis competir. Ele que quis competir. Ele que quis não foi o mestre. não. Falou assim, não, Bruninho, você tem que ir. Ele quis. Aí no primeiro mês eu falei assim: no primeiro mês ele vai parar, vai levar um soco lá, um magueirinho, vai parar no primeiro. No primeiro mês que deu, ele, mãe, quero ir pro campeonato. Eu falei, filho, vamos Nossa. primeiro assistir, vamos Nem ver como tinha que faixa, é. tinha? Ele tá faixa branca. Não, É, ele tava na amarela, já quando no campeonato. Não, ele tava faixa branca. Então você tava na branca. Tava na branca. Não tava na branca. Na ainda. Competiu Ó, com a primeira faixa com a branca. primeira faixa, faixa. E aí a gente foi em Casimiro, né? Que foi o Casimiro. primeiro campeonato que ele assistiu. A gente chegou lá e tinha um cadeirante participando. E aí a gente viu como que era a categoria PCD. Aham. Né? Que aí a categoria PCD, eles apresentam o kata. O que seria categoria PCD? Explica, filho, deixa você Não explicar. sei, não sei. Você não sabe explicar? Categoria PCD é uma categoria de pessoas com deficiências. Essa categoria, ela é dividida de acordo com as modalidades da deficiência das pessoas, né? Por exemplo, vai ter o grupo dos autistas, vai ter o grupo dos deficientes visuais, os deficientes entendi. motores e os comportamentais. Bom E para o os nosso público intelectuais. entender, né? Sim. Qual é a categoria, como funciona. E nisso aí a gente também tem que exaltar muito a Liquerge, né? Que no É. estado do Rio de Janeiro eu acho que é a única que dá o suporte a Ali quer A Liga? a A Liga, Liga, que dá um suporte o bacana. presidente da hein? gestão. Ele, poxa, é a única associação que dá um suporte legal pro PCD, que as outras não, acho que não tem, né? Não, assim, Acho que tem o PCD é misturado. Aí não tem, não é disputar, dividido as não é modalidades. dividido modalidade. E a Liquerge isso aí a gente tem que parabenizar eles. É fundamental. Tem que dar mérito quem É. né? sim, pô, porque isso aí né, a gente- faz essa inclusão de Uma forma inclusão. assertiva, né? Não é só botar lá e falar, faz. Não, é bem justa. a Aí ele inclusão. falou, quero competir. Aonde foi o primeiro campeonato e ele ganhou medalha? Ganhou medalha. Então, ele participou, foi em Campo Grande. Campo Grande. Campo Grande aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aí ele foi medalha de Bronze. Tá aqui? bronze. Tá aqui? Tá aqui? Não, a primeira não. Ah, hoje só trouxe os ouros, né? Só Os os ouros. ouros, é. Hoje só Foi, trouxe os ouros. ele ganhou medalha de bronze. Bruninho tem quantas medalhas hoje total? Sabe, Bruninho? 16. 16 medalhas. Então já tá uma trajetória. É, e isso porque ele faz só o kata, né? Porque quem faz kata e comitê, eles ganham 2 medalhas. Se medalham nas duas Sim. categorias, Então né? seria. Dobrava. Hoje teria umas 32. 32 medalhas. E, 32 se ainda fizesse kata em equipe. Em equipe ganharia até mais. Até mais. né? Até mais, E aí, dessa primeira, ele foi pro Brasileirão. Foi participar do Brasileirão, que foi também no Rio, né? Casimiro. Casimiro. E aí, do Brasileirão, ele foi medalhista de ouro. Mas, Bruninho, nessa primeira luta que você fez, na competição que você se apresentou, o que você sentiu lá? Você se sentiu diferente? Ou você se sentiu especial? O pessoal lá gritou, agitou? Fala pra mim. Eu fiquei com ansiedade. Então, Ficou ansioso?
É a primeira vez, né, Bruninho? Campeonato. Mas aí, você se apresentou direitinho? Tava junto com o mestre? Tava junto com O mestre sempre sensei. vai junto, né? O mestre tá sempre acompanhando. Eu reparei que nos últimos vídeos é um outro mestre que tava indo. Porque ele tem 2 senseis, né? Ele tem o sensei de Friburgo Sim. e tem o sensei de Santa Maria Madalena. O Sensei Né? Mano. O sensei Mano, porque o sensei Mano ele é o técnico da seleção. Aham. Então, quando tem o Brasileirão, ou que pega, né, PAN, que aí o sensei local não pode ficar dentro do tatame. Entendi. Aí o técnico fica. Aí o sensei Mano que dá esse suporte a ele. Então, por isso que ele tem 2 senseis hoje, que aí a gente vai uma vez ao mês, Santa Maria Madalena, né? Que aí o sensei Mano dá esse suporte a ele. E 2 vezes por semana aqui, de 2 a 3 vezes por semana aqui em Friburgo com o sensei Jefferson, que é o sensei que iniciou com ele. Então a segunda luta já foi outro patamar, né? Porque ele já foi Pan-Americano. Direto brasileiro. Aí a segunda luta foi Brasileirão. Brasileirão. Direto Brasileirão. A quarta luta dele foi o Pan-Americano. 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 quarta luta. E aí já foi Caçapava. aonde? Em Caçapava. Caçapava, São Paulo. Já fora do Rio de Janeiro. Isso. Né? Foi pra São Paulo. E lá ganhou o quê? Ouro, prata. Ouro. Lá foi o ouro. Tá aqui a de lá? Caçapava, essa aqui, ó. Então, essa medalha aqui foi lá. Foi. E a do brasileiro também tá aí. Tá aqui também do brasileiro? Vamos Primeira do mostrar já. brasileiro. Então essa daqui foi o primeiro ouro. Não, essa é do Pan-Americano. O primeiro ouro foi do brasileiro. Ele E- pegou o brasileiro, então, aqui em Casimiro. Casimiro de Abreu. Em Casimiro de Casimiro. Abreu. É. Casimiro pegou o primeiro ouro. Isso. Top. E de lá, vamos lá. Pra onde foi? E aí do Pan, aí ele, né, porque Foi pra são... Teresópolis. Foi pra Teresópolis. Teresópolis. Não, Friburgo, depois Teresópolis. Isso. Porque assim, são 5 campeonatos estaduais que tem ao ano. 3 brasileirões, né, Bruno? Mas normalmente a gente só consegue em 1, máximo 2, porque são em estados muito longe, né? E a gente fica com dificuldade em outros estados, né? Porque às vezes é no sul, no nordeste, né? E fica um pouquinho fora de mão pra gente. E aí teve o PAN ano passado e vai ter outro esse ano, né? Ano passado não, ano retrasado, porque é a cada 2 anos o PAN. O PAN agora é em novembro, Isso. em Natal. Em Natal. E essas lutas, o custo é todo por conta de vocês? Ou teve alguém que patrocinou, pagou a viagem? Ou a própria prefeitura ajudou com alguma coisa? O que vocês podem falar sobre isso? Então, até o momento ele estava tendo os patrocinadores. Os pais, né? Os pais. Pai patrocinador. Ano passado ele foi contemplado pelo Bolsa Atleta, né? Ele Bom. teve o apoio da prefeitura, da Secretaria de Esporte, né? O João, secretário, deu muito suporte, né? Ele dá esse ano também o suporte que precisa Sim. quando a gente solicita, mas esse ano ele não foi contemplado pelo Bolsa Atleta. Porém, esse ano ele já tem alguns patrocinadores, né, Bruninho, que dá um suporte a ele. Ainda também com a ajuda dos pais, né? Porque No caso seria passagem, estadia, Isso. pra poder ir e voltar, né? isso. Porque pra São Paulo não tem que ficar lá pelo quê? Uns 3 São dias? Paulo a gente foi na A gente quinta-feira. ficou quase uma semana. Isso aí, quinta-feira. Fomos na Quarta para e quinta. voltamos no domingo. Isso aí. Mas o patrocinador dele vai começar a ajudar ele agora, né? É no PAN. No PAN. No PAN. Não, É já contribuiu e muito com o aparelho. o patrocinador dele, isso a gente tem que enfatizar bem, né? Muito O patrocinador dele deu esse aparelho aqui para ele. Então, isso aqui foi primordial pro campeonato do Bruno. O primeiro aparelho era emprestado, né? Era emprestado do De onde? TDN, é um tratamento de doença neuromuscular, que é lá no Rio de Janeiro, em Botafogo, e eles deixam emprestados esses aparelhos com os pacientes e vão fazendo a manutenção, a troca, e quando precisa da máscara eles enviam, né, e coisa e tal. E aí, em seguida, esse aparelho aqui, que não é tão acessível, né? Então, é difícil ter Tem um custo alto, né? no SUS. E aí, o patrocinador do Bruno presenteou ele com esse aparelho aqui. Através de uma pessoa também que é maravilhosa, né? O Juran. O Nosso Juran, amigo Juran Santos, nosso até aqui a logo amigo dele. Juran. A gente não pode deixar de falar do Juran, porque... Então, Falando de patrocinador, vamos aproveitar aqui o embalo. Os nossos amigos que estão ajudando aqui também no podcast. Nós temos aqui o escritório do Shopping, né? Fernando Bisotto ali com o seu amigo Anderson. O nosso amigo Juran Santos, Juran. Projeto Aventura Animal.
um profissional excelente aqui da região, o canal dele no YouTube é excelente, assiste lá. Temos também o nosso amigo Bruninho, está ajudando a gente aqui no nosso apoio, divulgando o nosso trabalho também. Vamos lá. Temos o Pneus Maglianos, aqui fica no final da Gustavo Lira, do lado do Correio em Olaria. Tony lá, excelente profissional, você precisa, pode ir lá. Temos aqui a D7 Mídias, o estúdio onde está fazendo esse podcast. Você precisa gravar seu podcast, pode vir para cá, entre em contato com a pessoa da D Mídias. Estúdio de Beleza, Daniele Almeida, ali no prédio Mezanino, no centro de Nova Friburgo. Corte de cabelo, tudo que você pode fazer imaginar em cabelo e estética, ela faz. O aplicativo vem com a gente, de mobilidade urbana de Nova Friburgo. Excelente aplicativo, você que não baixou, baixe ainda. Então, o Juran ajudou também, né? Assim, o Juran foi a peça-chave, né? Juran é uma excelente pessoa, ele vai vir ainda aqui no podcast. O Juran não está tendo tempo nem para dormir em casa. Mas você vê que de tão garrado que ele é, mas está sempre na televisão, fazendo entrevista. Esses dias mesmo ele foi na TV Zoom. E está sempre divulgando o trabalho dele. Quem ainda não conhece o Juran Santos, entra lá no canal dele ou no Instagram dele e confere o trabalho dele. O aparelho em si. No dia que o Bruninho recebeu o aparelho, eu tava lá, né, Bruninho? Uhum. Eu fui lá para poder te dar os parabéns. Né, Bruninho? Tem até um vídeo do seu canal, né, Bruninho? Tem. E qual que é o seu canal lá no YouTube, lá, Bruninho? É Bruno Barcelos Oficial. Ah, esse aí, ó. Bruninho Barcelos Oficial. Então você que está assistindo a gente, corre lá no canal, se inscreve, curte, compartilha. Porque, como vocês podem ver, eles não têm patrocinadores ainda para poder estar bancando 100% as viagens do Bruninho. Então você pode ajudar indo lá, se inscrevendo, compartilhando os vídeos dele, que com a renda que o YouTube vai dar para ele, já vai ajudar bastante. Vai, não vai? Vai, muito, muito. Ajuda e ajuda muito, porque não é barato, né? Não, e além do YouTube, tem também o Instagram, né? Sim. O Instagram do Bruninho lá. Bruno Barcelos, Bruno _ Barcelos, com 2 L's, né? 2 L's. .oficial. Segue lá. Tá com 10 mil, depois desse vídeo eu vou ter quase 50 mil. Né? Né, Bruninho? Aqui no Instagram do Bruninho tem um vídeo que viralizou, né? Tem o Lioto Machida, também é um cara sensacional que mandou um vídeo pro Bruno, né, Bruninho? É. Você gosta do Lioto? Gosto. Tem que trazer o Lioto aqui pra ele conversar com a gente. Verdade. E no Nossa, dia que ele imagina vir, que sonho. no dia que ele Nossa. vir, o Bruninho vai dar ajuda aqui, né, Bruninho? Eu vou. Tem que estar, né? Mas continuando, mãe. E o aparelho? Esse aparelho hoje pro Bruninho, tá ajudando muito? Então, esse aparelho pro Bruno tá ajudando demais da conta, assim. Ele tem uma bateria a mais, né? Lembro quando o Juran veio conversar com a gente, ele foi perguntando, né, como que era o aparelho, como que era que a gente estava com outro parecido com esse aqui, que ele participou do Mundial. Então, para transportar no avião, a gente precisaria de um desse aqui. Sim. E aí a Philips emprestou um pra gente. Desse aqui, igualzinho esse aqui. A Philips emprestou por um tempo a gente poder ir pro Mundial na Argentina. Ó, Philips, gratidão, tá? Já tô agradecendo aqui. E aí a Philips emprestou igual a esse para poder usar dentro do avião, para poder participar lá na Argentina. Beleza. E aí quando a Montanha Solidária convidou a gente ainda estava com esse aparelho. E aí o Juran estava no Montanha Solidária. Sim, sim. Né? E aí ele perguntando do aparelho, né? A gente foi explicando para ele. E aí logo em seguida ele veio com a notícia, né? Que a Top Paper Brasil ia presentear o Bruninho com esse aparelho. Que né? show. E esse aparelho, os benefícios dele hoje é que ele tem uma bateria já embutida nele, que são de 16 horas. Ou seja, ele suporta 16 horas de energia passando ventilação para o Bruno. Esse aparelho, ele não é um oxigênio. Muita gente às vezes acha, é um oxigênio, ele está com oxigênio. Quem tem doença neuromuscular, quem tem distrofia muscular, não pode oxigênio puro. Então, esse aparelho, ele é um aparelho de pressão positiva. Ou seja, ele capta o ar do ambiente, pressuriza e joga para dentro dele. Só que ele não só joga, ele faz a inspiração pro Bruno e faz a expiração também. Ele fica com a máscara, né? E fica com a máscara.
É igual, por exemplo, quem tem apneia do sono que usa o CPAP, ele faz a função do CPAP e mais outra função, que é o CPAP, ele joga o ar. Então, esse aqui ele vai jogar e vai puxar também. Vai fazer a ins e a ex pro Bruno. Então, essa é a vantagem desse aparelho pro Bruno hoje. E o objetivo de ajudar o Bruno hoje, esse aparelho, é disso. Tem uma bateria mais longa, ele tem um suporte melhor, né? Ele tem uns parâmetros melhor que o outro, além dos fios, né? Que não precisa aquele monte de fio, ficar passando, então facilita. Comodidade é melhor, né? Tem mais conforto, né? Tem alguma história, mãe ou pai, que vocês podem dizer, o Bruninho foi dormir e o aparelho desligou ou não desligou, e aí? Já. Então, quando o Bruno começou, precisou iniciar com o aparelho, e aí foram 2 meses que eu fiquei sem dormir mesmo. Por quê? Foi um mês quando a médica falou assim, ele precisa para ontem o BiPAP, porque a saturação dele chegava a 42. A saturação é a oxigenação que chega em todos os órgãos, né? O quanto de oxigênio chega nos tecidos, nos órgãos. E aí, quando eu fui botar o oxímetro, que eu via que Bruno ficava roxinho à noite, eu falei, estranho, o Bruno tá roxinho, mas... E aí eu mandei pra médica, ela falou, Graciela, eu preciso do BiPAP pra ontem. Porque o risco de uma parada cardiorrespiratória. Porque ele ficava silencioso. Mas ele à noite dormindo sem aparelho. Sem aparelho. Foi, né, logo assim que eu comecei a observar esses sinais dele de boquinha roxa. E assim, e ele não mostra esforço, né? Tipo assim, quando tá dormindo, de falta de ar. Então eu sentia porque a boquinha tava roxa, ele acordava, ficava muito cansado durante o dia, dor de cabeça e coisa e tal. E aí, quando a gente foi para providenciar, porque a gente não sabia para onde correr aqui em Friburgo para conseguir um aparelho desse, então até a gente conseguia, levou em torno de 30 dias. Então, nesses 30 dias, eu ficava com ele sentado no colo à noite e ambusava ele. E ficava ambusando. Quando chegou o aparelho, foram mais 30 dias para ele se adaptar. Porque então, uma coisa nova, né? Nova, então. E ele era piquitito, né? Ele estava com 6 anos, né, Bruno? 6 aninhos. Então, imagina, uma criança ser obrigada a usar uma coisa, de repente, de uma hora para outra, com um ar na carinha dele, apavorado. Então isso aqui, mãe, não tem nada a ver com aquele nebulizador, né? Que não. A pessoa bota no... Não faz. O nebulizador é para se nebulizar uma gripe, né? É só para umidificar as vias aéreas. Esse aqui é para deixar o pulmão aberto. A refrigeração mesmo. Isso. Circular, né? Circular, manter os alvéolos, os brônquios, tudo abertinho ali. Depois de 2 meses ele se adaptou. Se adaptou. Hoje ele não consegue mais ficar sem o aparelho. E nesse meio tempo acontecia o quê? Queda de energia, que o outro aparelho não tem a bateria. Na luz, né? É na luz. Então, se acabava a luz, de repente parava tudo, e era aquela correria, pega o ambu e fica ambuzando, até chegar a energia. Né? Porque até a gente conseguiu um no-break, o no-break era imensa, né, Ivan? E veio um no-break também, não é um no-break muito bom, que desarmava, né? Desarmava, ficava desarmando. Todo, E aí acabava a energia, o aparelho disparava que estava sem energia, a gente corria lá e ficava ambuzando. Então, acontecia esse episódio. E acontecia o episódio também dele começar a ter falta de ar e o aparelho não conseguir dar a demanda de ar que ele precisava. Às vezes ele dormindo, o aparelho disparava. Aí eu vou no quarto ver o que está acontecendo, o aparelho disparando, porque ele entrou em apneia e o aparelho não estava com suporte suficiente para suprir o que ele estava precisando. Entendi. E aí eu tinha que entrar de novo com o ambu e ambusar ele. Ou seja, e ele pleno, né? Assim, ele tem a falta de ar, porque é um desligamento. O cérebro desliga do pulmão e aí não passa a comunicação entre um e outro. E aí dá aquela apneia mesmo, aquela paradinha. Então a gente tem que ir com o ambu e ficar manuseando o ambu nele. Chegou algum momento, ô Ivan, de você chamar a sua esposa e falar assim, não tem jeito mais? Ou nunca passou isso pela sua cabeça? Cara, eu sou um cara que tem muita fé, né? Sou. A gente já passou por um momento na vida que a gente foi com o Bruninho pro Rio, fechamos o diagnóstico dele, né? Eu lembro disso como se fosse hoje, no aterro do Flamengo. Assim que saiu o diagnóstico dele, essa aí se desesperou. Eu falei, cara, eu tenho muita fé em Deus. Nesse dia, a gente tinha um encontro na igreja, numa sexta-feira. Ela falou, eu não vou mais pra igreja, porque como é que eu vou largar meu filho sozinho na casa da minha mãe? Eu falei, a gente vai pra igreja. Cara, a gente saiu de lá, passamos, deixamos ele na casa da mãe dele.
E fomos para um encontro na igreja, cara. Um encontro maravilhoso. A gente na vigília, orando. E, rapaz, ali aconteceu um milagre. Isso aí me emociona, eu me arrepio, cara. A vela, passou um vento, a vela se apagou e virou uma asa de anjo. Até hoje a gente... E dali eu falei, o milagre tá aí. E o milagre veio acontecendo na vida do Bruninho. A resposta veio ali. E eu falei com ela, tá vendo? Aí você falou que não queria vir. E eu falei, e a gente foi, cara. E eu fui com toda a fé. E eu tenho, cara, graças a Deus, uma coisa que não me falte é muita fé, muita fé. E ela também tem, muita fé. Eu lembro quando lá no Rio eles falaram assim, a doença dele é rara, né? Então, aí eu falei, rara quanto? Ele falou assim, eles falaram grave, rara e grave. Aí eu perguntei por quê? Ele falou assim, porque afeta muito a parte respiratória. Só que até então eu não sabia da gravidade disso. E a gente começa a pesquisar, né? Em artigos. Comecei a ver em artigos. E aí eu pedia incessantemente milagres. Aí a gente jejuava, a gente fazia de um tudo. Não, ele vai ser curado, eu quero um milagre. E aí teve um dia que uma amiga, né, chegou pra mim e falou assim, que tem uma filhinha especial também. Ela falou assim, Graciele, muitas das vezes o milagre é a gente aceitar o que Deus tem pra gente. E às vezes não é pra cura dele. Às vezes é pra curar o que a gente quer que Deus faça na nossa vida. E ali quando eu percebi, eu falei assim, gente, será que tá aí essa saída? E eu comecei realmente a ver, eu falei assim, não, Senhor, então tá bom. Eu aceito tudo que o Senhor... E quando a gente fala aceitar tudo que Deus tem para dar, o tudo de Deus é tudo. É tudo. E aí eu falei com ele, eu só peço uma coisa, não deixar ele sofrer. Então eu aceito o que o Senhor tem para me dar, eu quero esse milagre, mas eu não quero que ele sofra. E Bruno é uma criança muito feliz, assim, né? A gente não vê ele reclamando de nada, a gente não vê ele questionando de nada. E ali eu percebi que o milagre foi feito, né? A cura foi feita ali, mas a cura quem precisava era eu em aceitar, né? Porque se a gente pensa assim, mas se você pedir, a Deus vai ser mudada essa história. Aí a gente pensa da seguinte forma, se uma pessoa é amputada, ela pede a Deus o braço de volta e não tiver, ela não tem fé? Né? Às vezes não é isso que Deus quer. Às vezes Deus quer outros propósitos. Então, através do Bruno, que a gente vem acompanhando nas redes sociais, eu vejo que Bruno está levantando muitas pessoas que já estavam se dado entregue a uma depressão, vencido, né? Então, o Bruno fez milagres em muitas vidas, né? A história de superação dele, né, comove muita gente, e tem muita gente de mais idade, né, achando que tá no fundo do poço e olha assim, não, mas aquele menino ali com um aparelho tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Se ele consegue, eu consigo. Cara, a gente no campeonato em Friburgo, teve agora o último campeonato, daí veio um rapaz de Campo Grande. Daí ele me chamou, você que é o pai do Bruno? Eu falei, sim. Ele falou, rapaz, o Bruninho fez eu voltar pro karatê. Eu tava numa depressão. Braba, entregue já a minha depressão. Eu vi você chegar com seu filho lá no tatame, cara. E ele com o aparelho disputando. Eu falei, cara, se ele consegue, por que eu não consigo? Eu com toda a saúde que eu tenho, por que eu tô me entregando, cara? E aquilo, rapaz, aquilo me comoveu. A gente via as pessoas olhando pro Bruninho, o Bruninho incentivando, né? Tem gente que tem toda a saúde aí e, poxa, tá em casa, não levanta do sofá, não quer fazer nada. E o Bruninho, graças a Deus, cara, o Bruninho tá aí, ó, tem todo o motivo. Fala assim, eu não vou treinar. Eu vi um vídeo dele, não cortando esse assunto, que ele tava se preparando para pegar a vermelha, né? A vermelha. Né, Bruninho? Aí ele falou assim no vídeo, hoje eu vou me preparar. E começou lá a fazer os golpes dele. Uau! Isso tá no YouTube, tá lá no YouTube. Começou a fazer os golpes dele, começou a fazer os movimentos dele, e você vê que ele não viu tempo ruim, né? Vou me preparar e bola pra frente. Bruninho? E o que vocês viram depois que ele começou o karatê a mudar no Bruninho? Então, o karatê foi um divisor de águas, né? Sim. O Bruninho, quando ele começou, ele tinha dificuldade em levantar a perna para fazer um golpe muito baixo.
ele tinha dificuldade em rodar em volta do seu próprio corpo, fazer uma rotação A do próprio movimentação eixo. dele era mais devagar. Muito mais devagar, né? Era bem lenta. E ali o professor foi aprimorando, foi adaptando os treinos para ele, foi fazendo de acordo com as necessidades dele e tratando ele por igual, né? No sentido, tipo assim, conforme foi chegando os alunos, ele foi evoluindo o Bruno junto. Não foi deixando, tipo assim... É uma inclusão, né? Foi feita uma inclusão. Foi feita né? essa inclusão. Foi feita uma inclusão. Então, hoje, se antes o Bruno ficava mais tempo na cadeira, hoje a cadeira de roda dele fica mais tempo parada no carro. Então, Só para uma emergência mesmo. só para uma emergência. Né? Às vezes tem que andar, a gente tem que ir em um lugar mais longe, aí tem que usar a cadeira. O karatê, hoje, para ele, deu uma condição psicológica para ele, porque ele viu na cabecinha dele, eu consigo, eu posso, eu vou. E aí ele, se o cérebro tá bom, se o psicológico tá bom, o corpo vai ficando bem. Então, quem comanda na gente é o nosso psicológico. Se o nosso psicológico tá ok, então o corpo vai também. Então, isso foi mudando todo o condicionamento físico dele. Ele foi se esforçando cada vez mais, se fomentando do karatê, né, que eu falo que é o vício dele, é o karatê. E com isso, dentro da fisioterapia, a gente foi fazendo adaptações dele dentro da fisioterapia também, para os golpes, para as lutas. A fisioterapeuta dele, que é a doutora Renata, ela fez as adaptações para ele, para melhorar o chute, para melhorar a estabilidade física Porque eu dele. tenho visto o chute do Bruninho lá em cima. Ele melhorou muito esse chute dele, né? Pra quem não se movimentava direito. Ele não conseguia ficar hoje em um pé só, né? É outro Bruno, né? Outro Bruno. É outro Bruno. No entanto, os artigos hoje, as literaturas mudaram, dizendo que quem tem doença neuromuscular precisa de movimento. Não de carga, mas de movimento. Mas o karatê em si não mudou só a vida do Bruninho, não. Porque eu vi lá que o irmão foi pro karatê, a mãe foi pro karatê, né? Só falta Então. o pai. Vai ser difícil. Mas eu tô inserido no karatê. Mas foi cara. o Bruninho que incentivou você de ir? Pode puxar, Breno. Foi o Bruninho que incentivou você a ir ou você falou, não, eu quero participar também? Não, na época eu fazia Muay Thai. Você já fazia uma outra arte Sim. marcial? Desde pequeno sempre gostei de artes marciais, né? Aham. Mas nunca quis ir a fundo. E desde que meu irmão começou, eu acompanhava junto. Falei, cara, ele inspira tanta gente, por que não eu? Isso aí. Então, Aí tu foi? Eu falei com minha mãe no campeonato que ele teve em Friburgo, lá em Conselheiro. Falei, na próxima aula eu vou. Aí eu comecei a ir, desde então... Aí você deixou o Muay Thai e Isso. agora foi só o karatê. Isso. Já pegou, trocou a faixa também? Troquei, eu tô na faixa amarela. Aham. E você já competiu também? Eu competi alguns estaduais. Acho que eu competi... Porque eu vi que você também tem medalha, né? Como eu brasileiro, né? Eu tenho... A gente vai ter que fazer um outro podcast pra trazer aqui, entendeu? Competir um brasileiro, vai competir domingo. Eu fui campeão de um brasileiro. Aham. Um estadual. Mas aí é uma outra categoria, né? Eu faço o kata também. Aham. E o comitê. Que Sim. Já é a luta direta, né? É o combate. Né? Sim. Então eu faço essas duas modalidades. Mas no combate lá os caras chutam pra valer mesmo? Pô. A mãe fica... Tem vezes que o cara vê até a estrela. Então, assim, Eu fico doido pra entrar lá. Falei, vai bater no meu filho, não, cara. Vai ter que bater em mim também. Mas aí você te incentivou. Isso. E hoje pra você é um esporte, É um estilo de vida. mudou totalmente, né? Sim. Mudou minha mentalidade, mudou meu comportamento. Não só a mobilidade, não só o treinamento físico, mas também o treinamento psicológico. É porque, você falou, né? Muda totalmente a mentalidade, né? A luta, o esporte, nem a luta em si, o esporte em si, sendo bem colocado, muda totalmente a cabeça da pessoa. A pessoa cria a responsabilidade para ela mesma, para o corpo dela. Sim. É ou não é? E a mãe, foi por quê? Também o mesmo motivo? Ou eu quero participar, eu quero ficar junto do Bruninho? O que houve? Então, eu fui
Porque assim, primeiro, assim que o Bruno começou o tratamento dele, começou a fazer investigação, e aí eu decidi entrar para a área de fisioterapia. Sim. E aí eu falei, vou me formar fisioterapeuta para ajudar ele nessa parte respiratória. No entanto, hoje ele tem 3 fisioterapeutas, sendo 2 respiratórias e a motora também. E aí eu falei, vou fazer a fisioterapia para poder dar esse suporte que ele precisa. Me formei fisioterapeuta. Uhum. E aí quando ele começou o karatê, eu falei assim, aí foi passando o tempo, esse ano passado, eu falei assim, vou começar o karatê para eu ver qual a dificuldade dele. Porque eu queria sentir qual era a dificuldade que ele tinha nos golpes, movimentos, né? E aí eu comecei. Ele falava assim, não, mãe, essa posição é meio ruim. Aí você fala, não, esse menino tá fazendo corpo mole. Eu falei, deixa eu ver se realmente ele não consegue agachar porque ele não consegue, ou porque ele não quer, ou porque ele não sabe. E aí eu fui, e para poder também adaptar na fisioterapia dele, lá na clínica. Né? Então a gente, falei, vou botou a experiência, né? Tem que ter experiência. Tem que ter experiência. Só que aí eu fui também pegando gosto. Né? O negócio é viciante, gente. O negócio é como uma cachaça. E aí, comecei. Quando foi esse ano passado mesmo. Ano passado eu rompi o ligamento. Eita. Lutando com quem? Com o filhão lá. Tu deu um matalhão na Não, mamãe? ela te deu errado. E aí eu rompi o ligamento e rompi o LCA e parcialmente o outro ligamento. Foi fazer um movimento, não conseguiu fazer direito. Fez a extensão total e só escutei. Ih. E aí deu ruim. E aí eu dei uma parada, fiquei uns dias afastada, uns meses afastada, retornei. Só que nisso que eu retornei, comecei a sentir dor. Eu falei, não, vou dar uma parada, porque o meu cirúrgico. Eu falei, não, vou ter que dar uma segurada, porque não tem como. Então, assim, eu fui até a faixa amarela também, e aí tive que parar por conta dessa lesão. Chegou a competir? Não, competi, porque eu só vou como mãe. Não cheguei. Não. Aí, se você vai competir e bate em você lá, aí dá ruim, né? Não é ruim que daí eu não posso entrar aqui, é mulher, né? Eu tenho que deixar ela se virar. Né? Já com o Breno não tem problema. É homem, daí eu posso resolver. Né, Bruninho? Eu gostaria que a produção colocasse pra gente aqui algumas artes do campeonato do Bruninho. Tem como? Fala pra gente, esse campeonato aí foi o Brasileirão, esse que foi lá no Esse foi em Casimiro de Abreu. Barra São João, né? Barra São João. Esse aí que você pegou, Foi o primeiro. essa medalha que você mostrou, né? Foi Essa aqui. Brasileirão. Acho que é assim. Tá aqui não? Não, tá. É ouro? É ouro? É ouro. Ela não tá aqui. Esse aqui não. Não, esse aqui é ouro. Não tá aqui. Não ficou na bolsinha, não? Não. Não tem problema não. Esse aqui então foi o primeiro ouro. Primeiro ouro dele. Olha lá, o Bruninho tem um estilo diferenciado. Na Tem uma régua. galera ali em cima ali, muito bacana. Aí tem mais uma arte. Vamos botar aí, produção. Essa aqui foi aqui em Friburgo. Isso foi em Friburgo, agora em abril, né? Que teve, né? Isso. Sim, foi em maio, 4 de maio. Porque teve que ser Transferiu a data? transferiu na devido época por causa das às chuvas chuvas fortes que tava fortes. tendo. E o Bruninho de capa, né? E Bruninho de capa. Ele foi capa da medalha. Foi capa da Foi medalha. capa da medalha. Todo mundo que recebeu essa medalha. Tem a foto Tem dele. a foto do Bruno. Essa e tem uma do Bruninho, Brasileirão que tem a importante, foto né, dele. Bruninho? É, Bruno e o grande Stephanie. Olho de É. gato. Essa aqui do Brasil. Essa aqui também. Bota tem nessa foto dele. na câmera, produção, por favor. Aqui, ó. Legal, né? E tem um outro banner aí pra colocar. Acho que vai ter o próximo, né? O próximo campeonato. Ó, esse aí. Esse vai ser agora em julho, no caso, Isso. próximo mês, né? Próximo mês. Dia 18 a 20 de julho. Lá na Barra da Tijuca. Foi agora passou para Campo, teve que passar para Campo Transferido, Grande. Porque Transferiu. tava Aqui, acontecendo. quem são essas lendas aqui? Aqui é o Bruninho, mas é aqui. Esse aqui também é um sensei de faixa preta, Aham. né? E esse aqui também é um outro lutador, outro campeão. Essa aqui é a capa oficial do. Capa Capa oficial. oficial. Esse aqui, esse de Friburgo, o Boninho foi contemplado com um banner também. Com banner. Um banner. Ele Que ganhou, da Alicast presenteou Alicast. ele. Nós temos também o vídeo do Lyoto Machida, né? Muito bacana.
Depois a gente vai colocar na íntegra pro pessoal ver. Mas, Bruninho, fala pra gente. Qual é a sua emoção de você fazer o karatê e você ajudar muita gente que olha o que seu pai falou. Ah, eu tenho depressão, mas aquele menino ali tem disposição. Se ele tem, eu também tenho. Fala pra gente. Eu fico muito feliz por estar ajudando muito todas essas pessoas e satisfeito. Fica satisfeito mesmo? Gracinha. E você, Bruninho? Tem algum sonho que você quer realizar ainda no karatê? Ganhar mais 2 mundial. 2 mundial só? Mais alguns 2. Você quer chegar a qual faixa? Preta. Você quer ir até na preta? Então você quer ser mestre mesmo? A mestre é preta, né? Preta. Então você quer ser mestre. E qual é a maior dificuldade pra você hoje no karatê, Bruninho? Ou não tem dificuldade pra você hoje? Se o mestre falar assim, ó, Bruninho, preciso que você treine assim, 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 você vai pegar e vou resolver. Não tem dificuldade pra você? Não, só a dificuldade de ficar em base, né, filho? Explica o porquê que você... Porque muita gente fala assim, a base dele não tá boa, porque ele tá muito em pé. Aí explica o porquê que você fica mais em pé na base. Porque eu não consigo abaixar muito. É meio difícil. Por que que é difícil? Explica. Não sei. O que que acontece com seus músculos? Dói? Os músculos dói. E aí tem a fraqueza, né? E aí fica fraquinho. Mas aí é por causa da distrofia, doença, né? É da da doença. doença. É da doença dele. Por isso que ele tem essa dificuldade em ficar agachado, né? Que tem que ficar, tipo, como se estivesse sentado Tem no uma cavalo. posição, né? Isso. E aí ele não consegue sustentar essa gravidade. E aí por isso que ele tem que ficar mais em pezinho. Mas isso, tipo, até o Lioto, fala? Ele agradeceu e falou que inspira muita gente, né? O Bruninho, tem muita gente que tá olhando o Bruninho ali, tá fazendo a posição errada. Não, ele tem uma dificuldade, não é uma pessoa perfeita, como, né, botar o irmão dele, que luta de frente. Então tem um grau de dificuldade para o que ele tá fazendo. É ou não é, Bruninho? É. E você consegue, quando o seu mestre passa uma meta, Bruninho, lá na academia. Bruninho, a gente vai treinar vamos botar assim, pro Mundial. Falando em Mundial, são quantos golpes que você tem que treinar para você poder se apresentar lá? E lá tem que ser na ordem exatamente que o mestre passa? O Renacional que eu fiz, se não me engano, são 21 golpes. Então tem que ensaiar 21 golpes De um kata. de um kata. São quantos katais? São 5 ryan de kata, né? E aí tem os outros. Se não me engano, acho que tem 30 e poucos kata. Então são Então mais de 100. cada um tem mais de 20 golpes. Diferenciado. 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 Hoje eu falo que o adversário do Bruno, né? As pessoas falam assim, fácil, ele não tá lutando com ninguém. Pelo contrário, ele tá lutando contra a doença dele. Exato. Né? Que a doença dele é uma faixa preta. Então tenta derrubar ele o tempo inteiro. E lutando contra muito preconceito também, porque tem muita gente que apoia o Bruninho, mas tem muita gente que olha ele como um diferente, pecadinho, um coitadinho, não é isso. Coitadinho, não é. É. É que nem o Lioto fala muito bem no vídeo. O Lioto fala, não vou te chamar você de Bruninho, você é Bruno. A gente já acostumou, né? A gente chama ele de Bruninho, mas o Lioto mas falou não assim, no você sentido de Bruninho fraquinho, frágilzinho, né? E assim, o adversário dele hoje é a doença dele. É a dificuldade que ele passa todos os dias para chegar no dojo. É a dificuldade que ele passa todos os dias para chegar em um campeonato. Né? Acredito que todos os karatecas passam por dificuldades. Mas o do Bruno não é só a dificuldade diária, é a dificuldade da doença. Então esse adversário dele é um adversário muito complexo, né? Um adversário que só ele está vendo, só ele está sentindo, né? E os pais, né? Porque a gente acaba acompanhando, assim como os professores, né? E essa dificuldade do Bruninho tem atrapalhado você, pai, no seu trabalho? O pai hoje trabalha com o quê? Eu trabalho com transporte, né? Um caminhão. Sim. Ele transporta aviamento para confecção. Leva daqui de Friburgo para Curitiba e de Curitiba para Friburgo. Mas você presta serviço para outras empresas também, se alguém quiser? Sim. Então você deixa um contato aqui no nosso podcast. Se a pessoa quiser entrar em contato com a sua empresa para algum tipo de trabalho, é frete que se fala, né? Frete, a gente faz frete.
Então, fala pra gente aí o contato. O contato da gente lá é 98828 4032. Nome da empresa. É Nome qual da que é? É empresa. Logzão Transporte. Qual o nome? Logzão Transporte. Logzão Isso Transporte. aí. Em breve vai estar aqui no nosso Vamos banner colocar também. aí, cara. Eu tava pensando nisso aí. Logzão Transporte. Isso aí. Tem Instagram de lá? Não Não? tem, não tem. Só tem um telefone. Sim, sim. Repete de novo o telefone pra É nós. 988 Tá aqui no rodapé do vídeo, pode falar. 98828 Uhum. 4032. As lutas do Bruninho, vocês falaram que viajaram e ficaram 5 dias, Sim. né? E na Paulo. Argentina a gente ficou Na Argentina 10. ficamos 10 dias. Aí você tem uma pessoa responsável pro trabalho aqui e você vai junto. Sim, sim, tem. Isso não te impede. Não, isso aí não impede a gente. Se falar que tem que ir, a gente dá o nosso jeito e Tá certo. já programamos para novembro para levar ele pro Pan-Americano em Natal. No próximo ano é na Germânia. Germânia. Romênia. E você, mãe? Você para a sua vida também pro Bruninho? Como você se formou, você tem. Dá aula, né? Dá aula não, você dá. Você atende, Eu né? atendo, isso. Aí em consultório, casa, como é que é? Eu atendo em clínicas. Uhum. Eu trabalho também no hospital, né? Trabalho na Unimed, faço plantões e faço atendimento em home care Particular. né? E se a pessoa quiser te contratar para fazer qual o trabalho? Fisioterapia. Qualquer tipo de fisioterapia? Então, atualmente, fiz minha especialização em neuro, né? Que é a área, minha paixão é a neuro. Aham. E a parte respiratória e também intensiva, né? Em parte hospitalar. Então fala Mas pra atendo gente. tudo, assim, desde a parte de trauma, o paciente fez uma cirurgia e precisa de reabilitação. Isso. Trabalho com isso também. Então, tem um paciente precisando. Como é que ele vai entrar em contato com você? Telefone? Então, pelo telefone. E aí, por exemplo, na clínica a gente trabalha com terapias especializadas, né? O que são terapias especializadas? São crianças que têm diagnóstico, ou seja, com autismo, com Down, com paralisia, qualquer Então você trabalha também com crianças. Isso, é neuropediatria, Sim. né? E aí as crianças que têm o diagnóstico e precisam de terapias especializadas, na clínica, Centro Físio e Terapias Especializadas, que fica no Paissandu, na rua José Tessarolo. Lá a gente atende as crianças que têm diagnóstico conveniada com a Unimed, né? Entendi. Somente crianças que têm diagnóstico que é conveniada com a Unimed. Quem ainda está em investigação, criança que tem um atraso, vamos supor, a criança demorou a andar e precisa de um suporte fisioterapêutico, a gente atende lá também. Entendi. Né? No hospital, faço os plantões e o atendimento domiciliar. E qual o telefone para poder te contratar? O da clínica eu não sei de cabeça, eu vou mas passar o meu. Passa o seu, que às vezes tem uma mãe assistindo, Sim, que a gente vai jogar aqui do Bruninho, e a mãe tem uma criança especial em casa. sim, E por ver que o que você passou com o seu filho é uma experiência. Sim, Sim. sim. Então você já tem uma bagagem, não é qualquer fisioterapeuta, né, que tá chegando, se formou agora. Não. Ela Então já tem toda uma trajetória, você já sabe o que passou, como experiência passou. como mãe e agora como profissional, né? Então, É porque eu digo o dois lados. seguinte, a experiência que a gente tem fala mais que o diploma. Sim, Com certeza. Então, é o Com mesmo. certeza, com certeza. Tem muita gente aí que fala que se formou nisso, naquilo, mas nunca colocou nem a mão. é verdade. É ou não é? Já diferente aqui da mãe que atuou desde o início até agora, Desde o estudou nascimento sobre dele. isso, né? Estudou para entender como é que funciona. Então, você, mãe, que tem uma criança especial, tá vendo uma dificuldade, entre em contato com o telefone e ela fala agora. Fala pra gente. 22 992 79 5218. Repete de novo. DDD 22 992 79 5218. É esse telefone que tá aqui no rodapé do vídeo. Show de bola? Então, hoje eu tô tendo aqui um bate-papo bacana com essa família de campeões, com o nosso Bruninho Barcelo. E também eu quero agradecer nossos patrocinadores aqui, o Juran Santos, o Escritório do Chopp, o Estúdio Beleza Daniel Almeida, o aplicativo Vem Com a Gente, todos que estão ajudando aqui para manter o nosso podcast no ar. Então, se você também quer participar do nosso podcast, o contato está aqui embaixo. Entre em contato com a gente. A nossa produção vai orientar o que você precisa fazer para você estar aqui no nosso podcast. Tá ok? E vamos lá. Nós já passamos de 1 hora de podcast. É mole? Passa rápido, né? Bate-papo A maneiro. gente está conversando aqui
Até o Breno, que não ia falar, já falou. Né, Breno? Já conversamos um pouco. Mas, Bruninho, vamos pegar mais uma pergunta aqui rapidinho pra gente já não se alongar mais. Fala pra gente um sonho, Bruninho. Qual o sonho que você tem? Ser faixa preta e ganhar 2 mundiais. 2 mundiais. Só isso, Bruninho? Não tem mais nenhum outro sonho? Pular de paraquedas, andar de avião, andar de Fórmula 1, fazer trilha, nada? Por enquanto, não. Não? Não. E você, ô pai, Ivan, fala um sonho pra gente. Cara, o meu sonho é ver a minha família realizada, né? Não tem sonho melhor, né? Ver o Breno, que nem já, graças a Deus, 18 anos, tá encaminhado, graças a Deus. A minha esposa, que é o meu alicerce, né? Sim. E o Bruninho, cara, seguindo essa carreira dele aí que ele tanto ama, conquistando as vitórias, ajudando muitas e muita gente aí, né? Através dos vídeos dele e que ajuda, que tanta gente vê, pô, se o Bruninho pode, por que eu não posso? Exato. Né? Esse é o meu sonho. E aí, mãe, o seu sonho? Fala pra gente. São deles, né? São deles. Acredito que toda mãe, o sonho da mãe é ver o sonho dos filhos sendo realizados, né? A gente acaba com o tempo deixando os nossos de lado, porque passa a ser primordial ver os sonhos deles sendo realizados. Porque a gente vendo deles sendo realizados, nós está sendo também. Porque não tem como ser separado dos sonhos, né? Acaba sendo tudo interligado. Porque é todo mundo junto, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Então, assim, a gente tem que caminhar junto com então, os sonhos deles acabam interferindo nos meus também. E eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Aí cada um responde diferenciado. Qual o conselho que vocês dão para uma família que está iniciando a mesma dificuldade que vocês tiveram no início com o Bruninho? Qual o conselho que você vai falar assim, ó, nós erramos no início nessa parte porque demorou? Qual o conselho que vocês dão para uma família que hoje descobriu que o Bruninho tem distrofia? Então, primeiro passo é buscar uma ajuda médica. Mãe, pai, se vocês estão vendo o filho de vocês caindo, se vocês estão vendo o filho de vocês com dificuldade para ganhar peso, não conseguindo se alimentar, problemas respiratórios, dificuldade na fala, não conseguindo sustentar o seu tronco, né? Que às vezes a criança vai ficando muito assim, procure uma ajuda médica. Investigue o que está acontecendo. Porque não é uma doença que o diagnóstico é dado da noite para o dia, né? Do Bruninho demorou 5 anos. Nesses 5 anos foram se perdendo muito, né? Foi se perdendo uma terapia adequada, foi se perdendo um tratamento assertivo. Então, se está vendo esses sinais, procure um médico, né? Se a criança tem falta de ar, dor de cabeça ao acordar, procure um médico. Então, esse é o conselho. Sim. Inicial, procurar um profissional da área. Um profissional da área. E você, pai? Pela experiência Cara, que você tem. Eu acho que é a união em família. O esposo e a esposa, né? Porque a gente, eu e Graciele, não tivemos apoio de família, né? Foi eu e ela. Nem da minha parte, nem da parte dela. Isso aí, até hoje, a gente pode falar. Quem tem, busca o apoio da família. E se a família não se apoia o esposo e a esposa. E se não tiver o esposo e a esposa, se apoiem em si, no filho, e vai. Só não compensa sentar, ficar chorando, porque chorar não... Tem que correr atrás. Não vai resolver, tem que correr atrás. O mais rápido, né? Não perder tempo. Porque o tempo é crucial. É crucial. É pra tudo, né? Sim. Qualquer tipo de doença hoje é o tempo. Esses dias no campeonato, me perguntaram: você leva o Bruninho pro campeonato? Por quê? Eu falei, se eu levo o Bruninho, podia levar o Bruninho 3, 4 vezes ao Rio. Por que eu não vou levar o Bruninho pro campeonato? Exatamente. Eu levar pro tratamento, agora um campeonato por mês, por que eu não posso levar ele? Uma das decisões que a gente teve quando teve o diagnóstico do Bruno foi que eu e o Ivan, a gente sentou e conversou. Eu falei, olha, a gente tem 2 escolhas. Ou a gente senta, lamenta e chora, ou a gente chora um pouquinho, que tem que chorar um pouquinho. Não adianta. Ergue as mangas e vai. Isso aí.
Ou a gente vive o Bruno, ou a gente vive a doença. Não dá para se viver os dois, porque são coisas diferentes. Um vai trazer tristeza e o outro alegria. E assim a gente fez. A gente decidiu viver o Bruno, dar o tratamento que a doença precisa, porque precisa dar o tratamento, não negligenciar a doença, tipo assim, não tô vendo, isso não existe, tapar os olhos por uma coisa que tá ali se manifestando todos os dias, mas a gente priorizou dar ao Bruno a felicidade que ele precisa, que toda criança precisa. A criança precisa de socialização, a criança precisa de esporte, ela precisa de lazer e ela precisa de família. Então é isso que a gente priorizou no Bruno. E Bruninho, qual o conselho que você dá para um jovem que está ali triste, desanimado, cabisbaixo, que acha que não tem apoio da família, que acha que para ela não tem mais jeito? Qual apoio qual a mensagem que você passa para esse jovem? Fala para mim. Tentar praticar alguma arte marcial, que ajuda muito, e tentar socializar mais. Se comunicar mais. Isso te ajudou, Bruninho? Então, isso é muito importante. Você ouvir quem teve na pele, é ou não é? Isso aí. É um dos pilares principais. Nós já estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu queria saber se vocês querem falar mais alguma coisa, de alguma coisa que passou aqui que a gente não falou do nosso podcast, para poder a gente começar os encerramentos. Então, queria agradecer, né, a todos que dão suporte a gente, né, que são os terapeutas do Bruno, o Juran, a Top Paper Brasil, né, a você, Juran, que também administra a página do Bruno, então dá esse suporte que ele precisa também. Através da Top Paper, o casal maravilhoso que dá por trás disso aí, né? E assim, agradecer a Senchikan, que é a academia do Bruno, que abraçou o Bruno. Qual o nome do mestre lá, né? Sensei Jefferson. Sensei Jefferson, um abraço, hein? E agradecer a Senchikan, que abraça o Bruno, né? Que a gente acaba se tornando uma família, um apoiando o outro, né? Agradecer a Likerge, que é a Liga de Karatê do Rio de Janeiro. Uhum. Agradecer também ao Sensei Mano, que é o Sensei de Santa Maria Madalena, Sim. que também dá esse suporte, né? Quando a gente precisa, ele, não, traz o Bruninho, que dia que vocês vêm trazer o Bruninho, para poder dar, né, esse suporte. E tem uma academia lá ainda? Tem uma academia em Santa Maria Madalena. A academia dele, em todo, com o projeto social dele, deve ter uns 300 alunos. Nossa. Então, assim, é uma academia bacana, né? Então, assim, agradecer a todos esses que fazem a diferença, né? Porque a gente não chegou sozinho. Não tem como, né? Não tem como. Né? Uma andorinha só não faz verão. Não faz. Então, eu falo que é como se fosse um imã. Um vai grudando a mão no outro e vai caminhando todo mundo junto para chegar em um único objetivo. Né? Então, assim, agradecer a todos esses que fizeram e fazem e vão fazer diferença na vida do Bruno. E se o empresário que está assistindo aqui a gente hoje falar assim, eu quero ajudar o Bruninho, eu quero patrocinar o Bruninho para as viagens ou para o que ele está precisando, às vezes para um aparelho reserva, ou às vezes para um outro equipamento, não sei, com quem ele entra em contato? Com vocês mesmo? Pode. Sim, pode entrar. Pode ser com a gente. Eu quero mesmo. ajudar para aquela viagem para tal dia. Aí lá vocês só vão levar a minha logomarca. Tirar foto com ela. Sim. Então, empresário, você que quer patrocinar essa fera de Nova Friburgo, que é o Bruninho que tá se olhando aqui no retorno aqui, ó, tá se vendo ali, entre em contato com o telefone, tá aqui no rodapé do vídeo. Pode falar, mãe, o telefone. DDD 22 992 79 5218. Isso aí. Ajude essa família de Friburgo que está fazendo a diferença, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas fora do estado e também fora do Brasil. Porque o Bruninho já foi, né? Fora do Brasil. Foi para a Argentina, ele competiu mundial na Argentina. Ganhou essa medalha aqui maravilhosa, né? Vamos só finalizar mostrando as medalhas, né? Essa aqui, vamos falar onde foi as medalhas, né? Essa aqui foi na Argentina. Bruninho, nessa medalha aí, Bruninho passou 4 argentinos na final, né, Bruninho? Que top, hein, Bruninho? Ganhar a medalha foi maravilhoso, mas ganhar dos argentinos foi melhor ainda. Tá certo. E esse aqui, Bruninho, foi aonde? Foi em Madalena. Esse foi lá em Madalena. Open da Estrela. Aí, ó. Vamos partir pra próxima aqui. No dia que eu fui na casa do Bruninho, tinha medalha pra caramba lá. Esse foi o PAN, né? Aonde foi o PAN, Bruninho? Foi lá em Caçapava. Caçapava, tá aqui atrás. Aqui.
2023, né? É. Top. Vamos pro próximo aqui. Esse aqui é Brasileiro. Brasileirão. Brasileirão. Uhum. Esse foi aonde, Bruninho? Taubaté. Esse foi em São Paulo, né? Foi agora recente. E esse aqui foi Foi. Teresópolis. Teresópolis, quarta etapa. Show de bola. Você ficou em primeiro lá também, Bruninho? Fiquei. Fala. Cara, tá pensando o quê? Esse aqui foi aonde? Niterói? Niterói. Foi. Agradecer também a Niterói, né? Um grande amigo que a gente conquistou em Niterói, o Ricardo Evangelista, né? É. O Ricardo Evangelista é um cara que... Ricardo, Porra, um abraço, tá? esse cara é espetacular na vida do Bruninho Vai também, marcar cara. todo mundo. Esse aqui foi aonde, Bruninho? Foi em. Gran final. Campo Quer dizer, Grande. grade final. Aonde? Campo Grande, eu acho. E Bruninho tá no topo lá Não, em aqui é cima. Niterói. Niterói, tá Não, escrito aqui, ó. É Niterói. Niterói. Bruninho tá ali, ó. Tá lá em Isso cima aí, no topo. tá no topo. Aí todas as medalhas saíram com essa foto? Todas medalhas desse campeonato aí, sim. Que bacana, hein? É, Bruninho, tá importante, viu? E essa bonitona aqui, Bruninho? Essa aí foi em Niterói também. Essa aqui, Cidade do Sorriso, né? É. que maneiro. Essa aqui foi Campeonato recente também? Isso aí 24, foi né? em 2024. 24. Tem mais alguma aí, Bruninho? Não, tem não. Tem, mas ficou em casa. Show de bola, gente. Nós tivemos um bate-papo aqui no nosso Pod Dando o que Falar. E esse com certeza deu o que falar. As redes sociais do Bruninho é Bruninho Oficial, Bruninho Barcelo Oficial. O Instagram dele é @bruno_barcelos.oficial. E no YouTube é Bruninho Barcelo Oficial. Segue ele lá. Temos também que finalizar aqui. Tem essa foto, né? Sim. O Bruninho recebeu uma moção, não é isso? Moção? Isso, do vereador Dirceu na Câmara dos Vereadores, né? Foi uma moção de louvor por ele ter conquistado tantos méritos para nossa cidade, né? E para o nosso estado. A gente tem que passar tudo para poder ficar completo aqui o nosso podcast. Recentemente também teve que recebeu uma moção do vereador Isaac Demani também, Foi né? também. Que top. Então, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Hoje conversamos com a família do Bruninho, tá? O Bruninho é um campeão aqui da nossa cidade de Nova Friburgo. Você que está assistindo nosso podcast aqui, pode dando o que falar, quer anunciar no nosso podcast, entre em contato com o telefone aqui no rodapé do vídeo, tá? Sua logomarca vai aparecer para vários estados aqui, fora do estado também, e fora do Brasil, que tem gente assistindo a gente. Vai para todas as redes sociais e para a televisão, tá bom? E pode dando o que falar. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.